O Brunegros, ele ficou pianinho, ele não comentou nada sobre a tática do Felipe Luiz. Cirúrgico, letal, Felipe Luiz saiu em vantagem em cima do Abel e ele não tem nada a dizer sobre o nosso Felipe, o estagiário, como ele fala, o vulgo comentarista, engenheiro de obra pronta, o fanfarrão, o especialista na tática do futebol brasileiro. E aí, o que aconteceu com seu Parmeira ontem? Hein, Elia Júnior? Vamos conferir o tempo técnico, porque até tirar o mérito do Rossi em achar o Pedro, comentaram, o Flamengo achou uma bola. Esses comentaristas aqui são uma piada, pelo amor, hein? Crédito de imagem ao tempo técnico, link abaixo, mas antes se inscreva no nosso canal ASR Fla, ative o sininho abaixo e já chega dando aquele like, porque eu fico grato. Vamos ver a cara de pau desses comentaristas querer tirar o mérito do nosso Mengão. Segunda-feira de entender que se teve jogo do Campeonato Brasileiro, tem polêmica da arbitragem. São muito fracos, na média, os árbitros brasileiros. E olha, se o Wilton Pereira Sampaio é considerado o melhor pela FIFA, imagine só os outros. Você falou sobre a questão do Wilton Sampaio. Primeiro, eu entendo que a escala foi bem feita. O Wilton tinha que ser o árbitro para apitar Flamengo. Não era o Rafael Claus, não? Não, porque a gente está falando de uma equipe paulista contra uma equipe carioca, precisa ser uma arbitragem neutra, por isso que foi um goiano. Esse é o primeiro ponto. Segundo, concordo... Mas você acha que o Rafael Claus teria um parte-pri a favor de uma equipe paulista? Não, eu não discuto. Paulista? Eu não discuto aqui a idoneidade do Rafael Claus, pelo contrário. Eu acho que para o futuro... A gente poderia há questões que a gente precisa avançar, não é sobre isso, mas eu estou falando sobre a imparcialidade e neutralidade, principalmente, de proteção aos árbitros num momento tão delicado. O segundo ponto, a arbitragem de fato não vem vivendo um bom momento. A gente vai falar depois no decorrer do programa sobre os lances que aconteceram neste jogo Flamengo e Palmeiras, mas o que eu quero trazer aqui, Elia, como reflexão para todos nós, é o excesso de reclamações, a forma com que está se reclamando. Jogador com 2, 3 minutos, o jogo nem começou de fato, já há uma pressão em cima da arbitragem, já é um questionamento, já é um bate-boca, já é uma simulação excessiva, treinadores reclamando o tempo todo. Esse tipo de pressão também não contribui para o espetáculo, não agrega valor algum. Eu entendo que sim, para o futuro. Temos que pensar na criação de um comitê em que você coloque juntos jogadores, árbitros, treinadores, profissionais da imprensa, por que não, para debater a pauta, mas a maneira com que está hoje, você vê jogador fazendo isso, é inaceitável. É inaceitável, a gente precisa repensar essa questão do comportamento e do respeito mútuo. Sim, a arbitragem está errando, não vem fazendo uma boa competição, mas não é desrespeitando que nós iremos conseguir mudar o cenário. Deixa eu aproveitar e colocar para você na tela os melhores momentos de Flamengo 3, Palmeiras 2, ontem no Maracanã. Uma partida de muitas alternativas, mas eu sempre digo o seguinte, o resultado só é injusto quando você tem erro crasso de arbitragem. Claro que nós vamos mostrar todos os erros para você, tintim por tintim, especificando cada erro, mas quando o resultado ele tem a intromissão ou a interferência direta da arbitragem, é um resultado injusto. Na minha opinião, um pênalti claríssimo do Jorginho em cima do Gustavo Gomes. É inaceitável que o VAR não tenha chamado o Wilton Pereira Sampaio, é inaceitável que o Wilton, que já tem a pecha de ser o árbitro mais soberbo do futebol brasileiro, porque não ouve ninguém, faz tudo do jeito que ele quer, se acha melhor do que ele não tenha tido a humildade de poder, se o VAR não me chama, eu vou até o VAR, porque eu quero ter a convicção de que a decisão que eu tomei em campo foi a decisão acertada. Mas, independentemente disso, o Palmeiras erra quando coloca Bruno Fux, e quando o Palmeiras erra, é o Abel que erra. Você pode colocar o Bruno Fux, e talvez até devesse colocar o Bruno Fux, desde que ele jogasse como um terceiro zagueiro, jogando como líbero, algo que ele já vinha fazendo em partidas anteriores, ao contrário do que muitos dizem, que ele joga como primeiro volante. Eu digo que claramente ele joga como líbero entre os dois zagueiros, e você deveria manter o Murilo e o Gustavo Gomes, algo que, infelizmente, para o Palmeiras, o Abel não fez. Outro ponto fundamental é entender que o Pedro é longe o melhor centroavante brasileiro.
seguido muito de perto pelo Vitor Roque. É longe e seguido de perto, não entendi. Sim, é longe, melhor em atividade no Brasileiro, seguido de perto, depois de perto. Por quê? Porque na segunda colocação, vou te explicar. Mas ele não é tá longe... Não é a distância. É a colocação. É que você tem um pouco de dificuldade. Não, vamos lá. Vou explicar. O Pedro é de longe o melhor atacante. E é de longe o melhor atacante. Só então, que... o segundo colocado tá longe. Não, o segundo tá perto. O primeiro, depois do primeiro, sempre vem o segundo. Então, tá longe. Não. É perto. Qual é a distância do primeiro para o segundo? É longa a distância. Mas por que o Vitor Roque tá perto? Porque ele é o segundo. Então, quando você tem um primeiro e na sequência você tem o segundo, ele não pode... Como é que eu vou dizer, o número 1 é longe do 2? Não, o número 1 é perto do 2. A distância de qualidade entre o Vitor Roque e o Pedro é muito grande. Mas não é isso que está na pauta. O que está na pauta é entender que hoje, eu não tenho a menor dúvida, hoje os dois são melhores do que o Richarlison e muito melhores do que o Richarlison. E digo mais, o Pedro é melhor do que o João Pedro, que joga no Chelsea. É muito, não é que ele é melhor, ele é muito melhor do que o João Pedro, que joga no Chelsea. Essa é uma realidade que o Carlo Ancelotti vai ter que recuperar agora nessa convocação que vai ser realizada em novembro. Não existe a possibilidade de Pedro e Vitor Roque não serem os centroavantes da seleção brasileira. Flamengo... E diante do erro crasso de arbitragem, mesmo assim o Flamengo mereceu, Jorge? Não achei não. Achei que o Palmeiras fez ótimo jogo contra o Flamengo, exceção a Bruno Fux e Aníbal Moreno, que destoaram. O Palmeiras, pela primeira vez em muito tempo, foi ao Maracanã e enfrentou o Flamengo de igual para igual, e muitas vezes com superioridade. O Flamengo acha o primeiro gol com o Palmeiras melhor, o Palmeiras vai buscar o gol do empate, aí o jogo ficou mais equilibrado, o Flamengo faz o 2-1, num lance mais ou menos fortuito. Assim, Elia, gostei da coragem do Palmeiras, gostei da forma como o Palmeiras se comportou em campo. O Palmeiras termina com mais finalizações certas e mais finalizações no gol. O Palmeiras termina com mais posse de bola, termina com mais passes trocados. Isso é muito raro de acontecer jogando contra o Flamengo na casa do Flamengo. Ou seja, o Palmeiras, que tinha a possibilidade de jogar pelo regulamento, com o regulamento debaixo do braço por um empate, o Palmeiras decidiu sair pro jogo. Concordo com você em relação ao Bruno Fux. O erro do Abel foi ter escalado um zagueiro que é ótimo com a bola nos pés. Se você vê a quantidade de lançamentos perfeitos, espetacular. Mas o zagueiro primeiro precisa zagueirar. Especialmente no jogo contra o Flamengo. E o Bruno Fux se mostrou ontem muito inferior àquilo que o Palmeiras precisava. O primeiro gol do Flamengo mostra muito mérito do Pedro, mas mostra um zagueiro desorientado, desatento. Se você chegou e não conseguiu, você para com a falta. O Pedro dribla ele com muita facilidade, o Arrasca sai na frente do Gustavo Gomes e ninguém mais chega. Enfim, o jogo foi muito bom, Elia. Eu tava com medo de um jogo para 0-0. Com muito mais intensidade do que a média dos jogos da Premier League, inclusive. Não, aí eu tava concordando com quase tudo, aí pronto. Mas tudo bem, só para completar o meu raciocínio e passar para Ana. O jogo foi ótimo, o jogo deixou excelente impressão. Eu só temo que todo o desgaste visto nesse domingo possa interferir nas partidas de Libertadores na quarta e na quinta-feira. O Racing poupou todos os titulares, a LDU poupou todos os titulares. Fosse qualquer outro adversário ontem, e Palmeiras e Flamengo também teriam poupado. Não dava para poupar. Vamos ver. Comparar o elenco do Racing com o elenco do Flamengo. Mas eu temo que os desdobramentos do jogo de ontem sejam notados. Na quarta, no Maracanã, e na quinta-feira, na altitude de Quito. Vou guardar um pouquinho a Ana, porque ela vai falar de 3 lances decisivos para esse jogo. Antes, eu quero colocar na tela para você Arrascaeta e Pedro no jogo, essa tela rapidamente. Olha a nota do soft score, é impressionante. 8,6 para o Pedro, que foi o melhor da partida, 8 para o Arrascaeta, impressionantes. Cada um com gol, é verdade, mas isso pouco importa em relação a tudo aquilo que eles representam hoje para o Flamengo. É muito bom destacar Pedro e Arrascaeta. O Pedro fez gol, deu assistência e sofreu pênalti, né, Elia? É impressionante. E aí, só para completar, você falou de Pedro na seleção. Eu não sei se ele tem que ser titular, se ele tem que ser o camisa 9, mas ele tem que estar entre os convocados, Elia. Porque não há nenhum outro jogador do nível dele que faz a função dele. O João Pedro não é centroavante. Ele pode até jogar como centroavante. Não dá para comparar. O Endrick e o Vitor Roque até podem jogar como centroavantes, mas não são os 9 de referência.
referência. Então, nesse leque de opções que você precisa ter para uma Copa do Mundo, você precisa ter um 9 que faz o pivô, que vai bem no jogo aéreo. E o Pedro tem capacidade para isso. Não é que ele tem capacidade, ele é o melhor disparado. Eu acredito que o Carlo Ancelotti esteja só faltava analisando, e ele já falou que vai ter variáveis de forma de jogar e provavelmente o Pedro tem uma oportunidade. Só faltava não. Deixa eu aproveitar e colocar para você Felipe Luiz na tela do Band Esportes, Abel e Gustavo Gomes. Os três falam, cada qual puxando a sardinha para o seu lado. Na verdade, tivemos uma interferência, onde nem meu pai pode assistir o treino, mas 3 pessoas assistiram, pessoas que a gente não conhece. Isso incomoda. Mas a única coisa que queremos é um campeonato limpo e justo e que ganhe o melhor. Só isso. E se assim for, e o Palmeiras for melhor no campo e vencer o campeonato, aplaudiremos, né? Mas que seja no campo. Não sinto que nenhuma equipe foi prejudicada pela arbitragem. E, convenhamos, se tem alguém que não pode reclamar de arbitragem, é o Palmeiras. Então, para mim, é injusto o resultado. Eu já falei o suficiente, já fui expulso pelos árbitros, por dizer o que é que eu pensava da arbitragem ao longo destes 4 anos. E só agora que se lembraram, quando eu fui expulso e levei amarelos este tempo todo, ninguém falou dos árbitros. Agora é que vou falar dos árbitros. Eu falei com os árbitros muito tempo. E o que vocês jornalistas fizeram foi dizer que o treinador do Palmeiras era chato, foi dizer que o treinador do Palmeiras não defendia os árbitros, dizer que o treinador do Palmeiras nunca falou na profissionalização dos árbitros. Vocês foram sempre contra mim. Temos tido o Palmeiras, ou eu, com este árbitro, as coisas não têm funcionado muito bem, já me expulsou umas 4 ou 5 vezes. A forma como ele falou para os meus jogadores no final, ele desligou o microfone. Mas enfim, temos todos que melhorar. Eu tenho que melhorar, os meus jogadores têm que melhorar, vocês têm que melhorar e os árbitros também têm que melhorar. Tem a diferença do árbitro, né? Mas eu fico triste porque acho o Sampaio um bom árbitro, mas acho que é um dos mais soberbos do futebol mundial. Eu não sei, eu disse que eu estou há quase 8 anos aqui. Meu parecer, acho que ele tem alguma coisa com o Palmeiras, com o sucesso do Palmeiras. Fico triste por isso, porque eu acho ele um grande árbitro. Até ele fechou o microfone para falar besteira para mim. Mas eu tenho código, eu não vou falar o que ele falou para mim. Ele fechou o microfone, mas eu sempre fui respeitoso com ele. Ele falou muita coisa para mim, mas eu não vou falar porque eu tenho código e isso fica em campo. O que acontece em campo, fica em campo, mas eu fico triste por isso. Bom, deixa eu apenas só colocar uma questão. A primeira, o Abel, todas as vezes que tomou cartão amarelo, todas as vezes que tomou cartão vermelho, foi por culpa dele. Eu quero saber qual é a intromissão dos jornalistas nessa história. Eu quero saber onde entram os jornalistas nessa história. Se ele é irritante, se ele passa do ponto, se ele é desrespeitoso. A baita mala na beira do campo, e a culpa é nossa, cara. Se ele não respeita o quarto árbitro e aí ele toma cartão amarelo, se ele não respeita o árbitro e toma cartão vermelho... A culpa é sua. E eu que tenho culpa? Não. Ele que foi o culpado ontem de escalar o Bruno Fux e não escalar o Murilo, ou não ter escalado o Bruno Fux como terceiro zagueiro, que é algo que faria muito bem. Ao contrário de muitos que acham que o Bruno Fux tem jogado com o primeiro volante, eu acho que ele joga com uma linha de 3 muito clara, independentemente do Palmeiras ter ou não a posse de bola. Ana, sim, o Wilton desligou o microfone para falar com o Gustavo Gomes? Não desligou o microfone. Primeiro, quero registrar aqui, sou fã do Gustavo Gomes, já tive o prazer de conhecer, conversar com ele, parabenizá-lo, inclusive quando fui gestora da Federação Paulista. É um profissional que eu admiro e respeito muito. E do outro lado, o Wilton Sampaio é um profissional que eu conheço há anos, sei muito bem quem é o Wilton. O Wilton não tem esse perfil. Não é característica do Wilton. Inclusive, a CBF já se posicionou falando que o áudio não foi desligado e que essa ofensa não aconteceu. E eu acredito nisso, porque conheço a pessoa. Existe uma afirmação muito grande, inclusive você colocou 2 vezes e falou que o encontrou com ele no Mundial, na situação do Wilton ser soberbo. O Wilton não é soberbo. O Wilton é um profissional muito tímido, muito introspectivo, que fala pouco, ele é acanhado, ele não é aquele profissional expansivo como o Rafael Claus. Sobre os lances em questão, concordo com você plenamente que houve um erro. O pênalti não foi marcado. Podemos colocar essa imagem aí do pênalti do Jorginho em cima do Gustavo Gomes? O Wilton... Podemos colocar essa. Ele estava mal posicionado. O Wilton está mais à esquerda, a jogada acontece à direita. Talvez o assistente poderia tê-lo ajudado, mas é difícil porque o assistente está distante. Mas eu acho que o Wilton está bem posicionado. Não tá, porque a jogada... Mas não tem um jogador do Flamengo e o próprio Gustavo Gomes na frente. Ali houve um erro, é um erro que aí... Pro nível, e eu concordo com você, pro nível de experiência do Wilton... Se ele ficar mais na direita, essa jogada, pode atrapalhar a jogada. Essa é a jogada que a gente chama assim, se você me permite, Elia. Quando é cobrado o tiro de canto, você vai analisar onde essa bola vai chegar. Então a gente chama do pêndulo. Assim como a equipe balança da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, o que acontece? Quando a bola sai e ele já vê que vai cair mais à direita, ele deveria ter se deslocado, saído do ponto em que ele estava, que a gente fala do ponto A, para o ponto B para ver a jogada de frente. Ele está em diagonal, então o que ele vê é só um movimento do jogador. O Arrascaeta está na frente dele e o Gustavo Gomes está na frente dele. Perfeito, obrigada. E ele está encoberto. Neste caso, a responsabilidade total, o Wilton errou, sim, porque estava mal posicionado no campo de jogo, não consegue ver a jogada, toma a decisão equivocada. Agora, o que me assusta... É o VAR não chamar. É o VAR não chamar. Porque não é possível um VAR que tem essa imagem aí,
essa imagem, falar que essa carga é uma carga de referência. Ele falou que... Isso não é carga de referência. Do VAR, até coloquei na Rádio Bandeirantes hoje. Ele fala que é carga de referência. Não faz a flexão. Não, ele faz a flexão. Claro que faz. Assim, ele não fala que não faz, então assim, não é mão de referência, o jogador faz a flexão sim e o pênalti deveria ter sido marcado. Vamos para o segundo lance, que eu acho até interessante também, porque tem aí a falta do Danilo em cima do Vitor Roque. Eu não acho que esse seja erro crasso, eu acho que isso é interpretativo, que não muda absolutamente nada no panorama da partida, mas houve muita reclamação. O que é que você acha? Eu concordo com você, acho que essa situação não é para ser levada como, deveria o VAR ter chamado por uma falta no APP. Não, até porque os dois jogadores não estão na disputa de bola, se você for ver, a bola não está entre eles. O momento que a situação não está entre eles, não está naquele momento dentre eles, e depois acontece a situação. E durante o jogo, o Wilton utilizou como critério todas essas situações de agarra-agarra, de provocação, ele não marcar. Manteve o critério. Agora, se a gente for utilizar, e eu repito, sobre o que vinha sendo feito no campeonato, como a arbitragem vinha conduzindo, a gente vai dizer assim, deveria ter sido marcado. Ana, mas o árbitro de vídeo, ele Porque fala... falta é falta, né? Falta é falta. Eu até queria te escutar, Ana, porque assim, o árbitro de vídeo, ele, ao analisar a possível falta do Danilo no Vitor Roque, ele afirma que a jogada prosseguiu e que, como o Palmeiras estava bem posicionado, ainda que tivesse sido uma falta, não deveria ser marcada a falta, porque o Palmeiras estava bem posicionado. Isso é real também? Aí a gente está discutindo, lei da vantagem. A gente está discutindo a situação do APP, a fase de ataque, né? Quando você tem um ataque promissor. E aí, neste caso, sim, aquilo que eu já falei aqui, o que é fase de ataque? Quando há infração e na sequência acontece o gol. Na sequência acontece o pênalti. Não é o caso. Nesse caso, existe uma suposta infração que a gente está colocando aqui. Essa bola foi para a direita, foi para a esquerda, houve toque, voltou para depois acontecer. Então essa falta, ainda que tivesse acontecido, ela não entraria na análise. O lance do Pedro com o Bruno Fux, que o Pedro empurra, aí sim... Essa sim seria. Mas você não marcaria? Essa sim seria. Eu não marcaria também. Essa sim seria, só que eu não marco. Por que eu não marco? Porque o ocorrido entre o Bruno e o Pedro foi aquela coisa assim, eu coloco a mão em você coloca a mão em mim, eu valorizei. E não tinha uma bola ali, pela situação do jogo, eu seguiria. Mas se é entendido como falta, aí caberia, porque na sequência há o penal. E aí é um outro ponto que eu chamo a atenção e falo que o problema está na instrução. Nós vimos situações no decorrer da competição que, no meu entendimento, eu posso citar aqui várias, que não foi APP, que não se concretiza para um gol ser anulado, e nós vimos no decorrer deste ano muitos gols serem anulados porque partiram do princípio que a falta na origem estava diretamente vinculada ao APP. O APP é jogada vertical. Eu sofri a infração, em 2 toques eu cometo o pênalti. Perfeito. Em 2, 3 toques eu faço o gol. Se isso não aconteceu e eu tenho a defesa posta, nunca será entendido como APP. Porém, a orientação passada aqui, a gente pode pegar jogos... Vai pegar lá o início da jogada. Vai pegar lá o início e muitos 2 minutos de jogada. Perfeito. E muitos gols foram anulados, no meu entendimento, de forma equivocada, e por isso que gera essa discussão nas mesas de debate. Mas se a gente for analisar o jogo, pela importância do jogo, pelas situações que aconteceram, pelo nível de pressão e de reclamação, entenda, tirando a situação, para não ser mal entendida, tirando a situação do penal, não foi uma má arbitragem. Mas o quando eu digo, o pênalti é um lance muito... é um lance crucial, mas eu digo assim, na condução da partida, ele foi bem, né? Na pressão que ele recebeu, muita pressão, na maneira que ele reagiu com os jogadores, foi muita pressão. Ana, mas eu tenho certeza que a pressão pré-jogo interferiu na decisão do árbitro e do árbitro de vídeo no pênalti. Mas o VAR, a culpa é totalmente do VAR. Eu nem vou penalizar o Wilton. Porque eu vou penalizar o VAR. Porque assim, ele é muita pressão. Que a CBF é verde, que o Palmeiras é o mais favorecido. Cria-se uma narrativa. Mas o Palmeiras foi muito favorecido nos outros jogos. Mas chegaram a dizer que o Palmeiras ganhou 15 pontos com a arbitragem. 13. Mas quantos pontos foram tirados do Palmeiras? E do Flamengo? Você tem essa matemática? Não, eu tenho a impressão, Elia, de que há um equilíbrio em relação a grandes. Houve erro para todo mundo. É isso. Houve erro a favor e contra o Corinthians. Mas erra-se mais a favor dos grandes do que dos pequenos, né? Palmeiras. Houve erros a favor. O Palmeiras foi mais privilegiado do que prejudicado. Isso é fato. Isso sem dúvida. O Palmeiras foi mais privilegiado do que prejudicado. De Grêmio. É inadmissível
que o VAR não tenha chamado. Agora, eu também não perdoo o Wilton porque, da maneira veemente como todos os jogadores do Palmeiras reclamaram, e como você tem a ferramenta do VAR, eu posso ser... Eu quero olhar isso aí. Eu concordo Eu com quero você. olhar. Eu não preciso de ninguém me chamando. Mãozinha aqui. Você está indo muito bem. Porque o VAR como autoridade, o árbitro como autoridade máxima do jogo... Eu quero ver esse lance. Ele viu a reclamação, ele percebeu... Você percebe Ele no fala olho. assim, Caio, separa esse lance pra mim que eu quero ver. Mas é que o árbitro de vídeo foi tão convincente. Ele tem... Não, Mas eu tem não- nada, mas eu não tem quero- nada. eu não quero te ouvir. Eu quero Só ver. que, Elia, se você ouve Árbitro de vídeo. a narração do Wilton, ele fala assim, tem muita reclamação aqui no campo. O Wilton fala alto. Ele fala, tem muita reclamação aqui no campo. Você viu algo diferente aí? Não. Então você vê que ele sentiu, Mas eu iria. Ele foi bem até. Ele sentiu e ele fala... Ele fala muita gritando, porque reclamação. tava todo mundo em cima dele. Ele fala assim, olha, muita reclamação Presta aqui. atenção aí, rapaz. Você viu algo aí? Aí o VAR fala, tudo normal, mão de referência. Mão de Quando referência. fala- Aí o tempo técnico, galera, e o engenheiro de obra pronta não teve o que falar hoje. Pianinho não deu um comentário do Felipe Luiz, o estagiário, como ele fala, o show que o Felipe Luiz deu ontem lá dentro do Maracanã, Flamengo 3, Palmeiras 2, e jogou bonito, armou o time certinho. O Abel queria jogar com 2 zagueiros, vir pra cima, colocar o Palmeiras em cima do Flamengo, pressionar, e aí? Flamengo treina todo dia, aquela bola com o Rossi, que não vê lançamento, Pedro domina. Que show! Agora, cara, é mérito sim do Pedro e Arrascaeta, mas isso aí é treinado. Isso aí é treinado diariamente. Lá, e o Felipe, é mérito do Felipe sim. Cadê? Não falou nada do Felipe? O Abel não é o melhor? O Abel é o melhor sim, beleza. De fato, por tudo que já fez, mas o que ele vinha dizendo que o Abel é isso e aquilo, ele agora tá reclamando do Abel por ter escalado o Fux. Pô, o Fux não tava jogando bem? Você tem que se decidir, fanfarrão. Você é uma piada, hein? Ninguém merece esse cara. Eu tô aqui gravando justamente para registrar o que ele tem a dizer sobre esse jogo. Não comentou nada, falou apenas do VAR, que é o culpado e tem que ser afastado. Aí fica fácil, né? Ah, Elias, quem não te conhece que te compra, meu cara. Agora, Nicola, pelo amor, né, Nicola? Querer tirar o mérito do Flamengo, falar que achou uma bola do Rossi, que achou, meu caro, como eu te falei agora, isso aí é treinado, é calculado, é feito diariamente, jogo a jogo, e o Rossi dá esses lançamentos. Como é fácil querer tirar o mérito do Flamengo se o Zante imprensa paulista também, mas é isso aí, Flamengo dá só na pá. Parabéns, Flamengo, aqui é Flamengo. Vencer, vencer e vencer. O vídeo é só, se inscreva no canal ASR Fla, ative o sininho, chega com like porque me ajuda demais, compartilha, comenta, dê sua opinião sobre esse engenheiro de obra pronta. Comentarista só em cima de resultado? E aí? Tamo junto, até a próxima, saudações rubro-negra.